Olá, pessoal. Meu nome é Sandra, sou professora de matemática, dou aula particular remota, mas posto alguns vídeos sobre alguns assuntos que eu julgo atual ou de acordo com a necessidade, com os pedidos dos alunos, dos pais. Às vezes eles me pedem para que eu fale sobre algum assunto que na atualidade está sendo bem importante e que os alunos estão apresentando alguma dificuldade. Primeira dica que eu gostaria de dar para vocês. Para a gente aprender, a gente tem que ter primeiro curiosidade. Segundo, a gente tem que aprender a cada dia. Você tem curiosidade por um assunto, você estuda, mas tem que ter uma frequência, uma disciplina, aprender a cada dia. E tem que praticar. Depois que você pratica, que você entende, você começa a criar. Então, essas são as dicas que eu dou para que vocês aprendam a matemática e consigam ver mais significado. Essa aula que eu vou dar hoje é sobre média móvel. Eu vou tentar usar uma linguagem bem acessível, uma linguagem clara, para que todo mundo entenda. E meu objetivo não é aqui ficar explicando técnicas, cálculos. Na verdade, a pessoa que assistir esse vídeo, ela vai entender para que serve a média móvel. Então, meu objetivo é esse, que você entenda do que se trata. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, aí você busca outras informações, você entra em contato comigo. Eu tenho aqui meu Twitter, meu Instagram, meus contatos, e aí a gente pode programar uma aula mais específica de um conteúdo, mostrando os cálculos, as técnicas, as formas de resoluções e outras dicas que eu posso dar para vocês. Então, eu vou falar um pouco sobre média móvel hoje. Coloquei aqui do lado uma frase de um matemático que eu admiro bastante, que é René Descartes. Acho que vocês já ouviram falar de Descartes, ou talvez não Descartes, vocês já ouviram falar de plano cartesiano, né? Plano cartesiano, ele vem, o nome plano cartesiano é justamente porque foi René Descartes que criou o plano cartesiano. Então, olha só que interessante, ó. Espero que as futuras gerações me agradeçam não apenas pelas coisas que aqui eu expliquei, mas também por aquelas que intencionalmente omiti para lhes dar o prazer de as descobrir. Então, eu vou dar dicas, gente. Eu vou dar dica para vocês, despertar de curiosidades, para que você tenha o prazer de descobrir e de estudar um assunto que te interessa e ver significado nisso, ok? Então, vamos lá, gente. O vídeo de hoje, a aula de hoje é sobre média móvel. Comecei mostrando dois gráficos aqui, que são dois gráficos que atualmente têm aparecido bastante na televisão. O do lado direito é o que tem aparecido mais, infelizmente é o gráfico que mostra a situação atual no Brasil, sobre a situação da média móvel, né, do coronavírus no Brasil, do Covid-19. Aqui eu tenho um gráfico que mostra de um período que é de março a setembro aqui, qual é a curva e qual é a média móvel que apresenta o número de mortes nesse período. Vou falar um pouco mais sobre isso, vou aprofundar um pouquinho mais. Esse outro gráfico que eu mostro aqui, meio estranho, que tem 3 cores aqui, é um gráfico usado bastante também por... é um gráfico em bolsa de valores, investimentos, investidores, né? Então, esse gráfico eu coloquei aqui num período de abril a março, mas, na verdade, se você olhar os gráficos na bolsa de valores, uma ação de uma determinada empresa, ela varia, às vezes, instantaneamente, de segundo em segundo, de minuto a minuto, dependendo da notícia que foi dada, de uma determinação da presidência da empresa, que ocasiona o valor aumentar, o valor diminuir da ação.
Então, uma pessoa, quando vai investir, ela usa muito gráfico móvel para ela saber se é o momento certo para aplicar. Então, são só 2 exemplos aqui de gráficos de média móvel. E a média móvel, sem o gráfico, não fica interessante, não fica uma leitura tão clara. Por isso que é importante a gente entender um gráfico de média móvel. O que significa a média móvel? Vamos entender primeiro. Ela é uma medida que se move, o próprio nome diz, né? Então, os dados são retirados e mais recentes, né, que foram disponíveis. Isto faz com que a média se mova ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? A média móvel, ela depende de um histórico. Então, eu tenho um histórico de dados e vou comparar com os dados atuais para observar uma tendência de comportamento. Então, a média móvel, ela precisa de um histórico de dados. Por isso que ela chama média móvel, porque eu vou calculando a média móvel de um período, depois calculo a média móvel de outro período. Então, ela só faz sentido quando eu comparar essas médias e observar a taxa de variação, e essa taxa de variação que vai determinar qual é o comportamento dessa tendência. Ela é um indicador de tendência. A sua representação gráfica é feita por meio de uma linha. Quando a gente fala linha, não quer dizer que é linha reta, tá, gente? É uma linha de período em período. Esse período é determinado quando você for calcular. Para cada situação, você determina qual que é o período que vai ser calculado a média móvel, tá? Então, ela se movimenta a cada novo dado que for recebido. Mas antes de falar de média móvel, vamos lembrar algumas coisas, gente, que é importante para você entender. Média móvel. A média móvel é uma medida de tendência central, assim como média, mediana, moda. Então, eu vou fazer um pouquinho um resumo dessas 3 medidas de tendência central para a gente realmente ficar mais claro e entrar em média móvel, que é o assunto, que é o objetivo de hoje. Eu coloquei aqui 3 gráficos para lembrar vocês o que é uma média aritmética, uma mediana e uma moda. Então, aqui, ó, média aritmética. O que é uma média aritmética? A média aritmética, gente, nada mais é que a somatória de dados dividido pelo número de elementos, ou seja, dos números de dados que eu coloquei. Então, uma somatória dividido pelo número de dados. O exemplo que eu coloquei aqui é um exemplo bem simples de todo mundo entender, né? Um estudante usa muito média móvel para calcular qual que é a média que vai para o boletim dele em um determinado bimestre. Então, olha só, olha esse exemplo. Aqui eu tenho a nota de um aluno X, 5 provas. Aqui tem as 5 notas que ele tirou. Essa linha em vermelho aqui representa qual que vai ser a média aritmética dele, ou seja, vai ser o indicador, que no caso aqui é 8,4, este vai ser o indicador da oscilação das notas dele no bimestre, mas como a gente fica com uma nota só, então ele vai ficar com 8,4, mesmo ele tendo uma nota que tirou 10, outra tirou 6,7, mas a média aritmética, ela vai ser o indicador do comportamento, do rendimento do aluno naquele bimestre, ok? Vamos falar agora de mediana. O que significa mediana? Mediana é uma outra medida de tendência central que depende do posicionamento da sequência dos dados que eu vou colocar. Vocês podem observar aqui que eu coloquei 13 valores. No caso, eu dei um exemplo de uma empresa X, que tem 13 funcionários, e ela quer calcular quem que é a mediana, ou seja, quem que é o funcionário que fica na posição do meio. Bom, então vamos lá. Salários variam de 1.200 a 10.000. Imagine primeiro se eu fosse calcular a média aritmética. Se eu fosse calcular a média aritmética dessa empresa, ficaria em torno de
R$ 2.450, ou seja, não representa, na verdade, a realidade dessa empresa. Eu tenho aqui, se vocês olharem meu gráfico, a maioria dos funcionários tem um salário entre 1.200 e 1.500. Eu tenho 3 funcionários aqui que ganham 4.000, 4.500, 10.000, ou seja, eu colocando na ordem, eu tenho o funcionário que está entre os funcionários que ganham menos e os funcionários que ganham mais. Agora, um exemplo que seria mais adequado para essa situação, imagine o seguinte, se eu colocasse os alunos numa fila, em ordem de altura, 13 alunos. O aluno que estivesse na posição 7 é um aluno mediano. Ele não é nem o mais alto, nem o mais baixo. Ele é o aluno que tem estatura mediana, comparando com essa turma da sala de aula, tá? E moda, que é a última medida de tendência central. Então, vamos lá. O que é moda? Eu fiz um outro gráfico aqui. Professor, isso não é gráfico, isso é uma tabela. Não, gente, olha só. A tabela também é um gráfico. Nós temos várias formas de representar um gráfico. A tabela é uma delas. Essa tabela aqui, eu coloquei de forma ponderada. Lembra o que é ponderada? Ponderada, ao invés de eu colocar todos os elementos que eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho 10, eu tenho 15 alunos. Ao invés de eu colocar 15 valores, 15 idades aqui, eu fui tabulando. Então, 3 alunos têm 13 anos e assim por diante. Quem seria a moda? A moda é o valor que tem maior frequência. Nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, a moda seria 14 anos, ou seja, quem tem 14 anos nessa classe faz parte do grupo da moda da sala de aula, tá certo? Então, olha, só comparando aqui nessa linha, nesse outro gráfico que eu fiz aqui embaixo, aqui eu coloquei uma sequência em ordem crescente, lembrando que para calcular a mediana, gente, não precisa ser na ordem crescente ou decrescente, tanto faz. O importante é a posição. Então, eu tenho aqui os valores, o total do rendimento dessa empresa, do rendimento não, do custo que ela tem com o salário, com a folha de pagamento é de 31.900. Se eu fosse calcular a média aritmética, daria em torno de 2.400, mas a moda é 1.500. Por que moda é 1.500? Olha quantos funcionários aqui ganham 1.500, tá certo? Então, o importante é você saber que cada medida de tendência central, ela tem uma função e ela é adequada para cada situação. A média aritmética, a mediana e a moda. Aqui eu usei a média aritmética, porque aqui é usado nas escolas, né, para calcular a média que o aluno vai ficar no boletim, que vai ficar no bimestre. Aqui eu calculei a mediana, para calcular qual que é o funcionário que fica na posição central. E aqui eu calculei qual que é a moda de idade dos alunos de uma determinada turma. Fiz um resuminho aqui, ó. Quais são, então, as medidas de tendência central que nós acabamos de recordar? A média somatória dos valores dividido pelo número de elementos que eu somei. Então, uma razão entre uma somatória e um valor. A mediana aqui. A mediana, eu coloquei até um gráfico aqui, gente, um gráfico de curva, e coloquei aqui essa linha vermelha que representa a mediana, ó. A mediana, como ela fica na posição central, 50% dos elementos ficam de um lado, 50% dos elementos ficam do outro lado. Então, a mediana é uma medida de tendência central posicional. Ela depende da posição central dos elementos colocados numa sequência em ordem crescente ou decrescente. Aqui, a moda. Quem que é a moda, então? A moda representada aqui nessa linha vermelha, ela representa o valor de maior frequência. Eu fiz um gráfico de curva aqui, só para vocês observarem. Imagine que tivesse um eixo Y aqui, um eixo X aqui.
esse não é o maior valor de Y? Então, esse maior valor aqui, que seria o valor máximo, podemos dizer assim, é a moda que está sendo analisada. Então, a moda é o valor mais alto no gráfico. Então, é o valor de maior frequência. Agora, vamos falar mesmo de média móvel, tá, gente? Como eu já repeti, para ficar bem claro, ele é um indicador e ele calcula uma média de uma sequência de um determinado período de tempo. Então, é uma média de uma sequência de um determinado período de tempo. Coloquei dois gráficos aqui, ó. Esse gráfico aqui, ele está até oscilando, porque é o gráfico aqui que eu peguei do consórcio que está sendo vinculado na televisão a respeito do número de mortes do Covid-19 no Brasil. O que eu coloquei aqui é do período de abril até setembro. Vocês estão vendo essa linha vermelha aqui? Essa linha vermelha é o gráfico de média móvel. Quando a gente fala gráfico, dá a impressão que é tudo isso daqui, mas na verdade, isso daqui são linhas auxiliares. O gráfico é aquilo que a gente vai desenhar. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, ó, aqui está subindo, agora já passou para o gráfico seguinte, mas dá para eu saber se está subindo, se a tendência é subir, se a tendência é descer, ou se é uma tendência de estabilidade. Só para lembrar, gente, a gente considera que está num período de estabilidade quando a taxa de variação fica abaixo de 15%. Então, quando coloca lá o gráfico lá na TV, fala, olha, a taxa de variação foi de 12%, então isso consideramos estabilidade. Então, estabilidade é quando o gráfico fica numa curva que, comparado com o período anterior, dá menos que 15%, ok? Eu fiz um outro gráfico aqui, da fonte do Consórcio Brasil, né, que está fazendo a divulgação do número de mortes de Covid, o número de casos, no mês de outubro. Olha, eu considerei o período de 1 até 12 de outubro, tá? Só para não estender muito, para o gráfico não ficar muito grande. Então, olha só, essa linha vermelha aqui representa a média móvel a cada dia. Então, aqui o dia 1º teve esse número de mortes, dia 2, esse número de mortes. Agora, eu nem estendi aqui, mas o importante é você entender o seguinte, ó. Esse ponto que está aqui é a média móvel dos 7 dias anteriores ao dia 2. Então, essa é a taxa de média móvel, a taxa de variação de média móvel do dia 2 de outubro. Se eu for olhar dia 3 de outubro, eu vou considerar outros 7 dias, incluindo o dia 3 de outubro, e assim por diante. Então, essa linha vermelha aqui representa a média móvel no período do dia 1º até o dia 2 de outubro. Como que eu fiz esse cálculo? Como que eu fiz esse gráfico em vermelho? É lógico que é muito mais prático, eu coloquei poucos valores aqui, porque eu não ia colocar uma planilha de Excel para vocês, porque inclusive na escola vocês, né, não usam planilha de Excel, vocês vão ter que usar o cálculo. Mas olha só, eu coloquei outra tabela aqui, de coluna, coloquei as datas e os valores que estavam no gráfico anterior. Fiz uma somatória, a somatória de todos esses valores deu um total de 4.243. Se eu vou calcular a média aritmética, eu tenho 7 valores, eu vou dividir por 7 e vou obter esse resultado aqui, ó. Vou pegar outro período, do dia 2 ao dia 8. Vocês percebem que continuam 7 dias aqui? Porque o período que eu determinei quando eu fui calcular a média móvel é de 7 dias, que é o que está sendo divulgado na televisão. Por que 7 dias? Porque quando a gente analisa a Covid, o período que eles dão para manifestar se a pessoa foi contaminada é de 14 dias. Então, eles fazem uma taxa de variação para 14 dias. Então, um período de 7 comparado com os outros 7 para ver qual que é a variação. É mais adequada para realmente retratar a realidade da taxa de mortalidade e a taxa de contaminação. Então, voltando aqui, ó, somei esses valores, deu 4.244,
dividi por 7, que é o número de elementos, e deu esse valor aqui. O que aconteceu aqui, gente? Olha, eu tenho aqui do dia 1º até o dia 7. O outro gráfico aqui eu tenho do dia 2 ao dia 8. Então, este gráfico, essa linha que eu calculei aqui, essa linha vermelha que eu calculei aqui, gente, é a média aritmética do dia 1 ao dia 7. Depois eu calculei a média aritmética do dia 2 ao dia 8, tá vendo? Pulei, tirei a coluna vermelha e acrescentei a linha azul. Por quê? Porque o período precisa ser de 7 dias, que foi o que eu determinei quando eu quis calcular média móvel. Daí, gente, quando eu junto os dois gráficos e faço a razão entre o valor do dia 2 ao dia 8, do dia 1º ao dia 7, quando eu calculo essa razão, dá aproximadamente 1%. Por que eu coloquei essa seta em branco aqui? Essa seta em branco que eu tenho aqui, gente, é para indicar que aumentou. Então, teve uma taxa de variação de 1% do dia. Se eu fosse divulgar, se a televisão fosse divulgar a taxa do dia 8, ele ia falar, aumentou em 1% comparado com o período anterior. Quem que é o período anterior? Do dia 1 ao dia 7. Quem que seria agora, se eu fosse colocar o dia 9 aqui? Seria do dia 3 ao dia 9. E aí eu ia comparar com essa do dia 2 ao dia 8, tá certo, gente? Lembrando, então, 1% seria uma variação de estabilidade, uma taxa de variação considerada estável. Então, olha, qual o objetivo de entender média móvel, gente? Por que eu escolhi esse assunto? Primeiro que está aparecendo bastante na televisão, as pessoas ouvem falar, às vezes até questionam, duvidam se ela realmente é uma medida que representa a situação, não vem ao caso agora, mas é um assunto que está sendo bem falado, né? Então, é bom que vocês fiquem antenados e entendam do que se trata, pelo menos, né? Então, elas olham, a média móvel, qual que é o objetivo da média móvel? Ela dá uma direção de tendência, então ela mostra um comportamento. E aí, em outras situações, estou dizendo agora no caso dos gráficos de Covid que eu mostrei, mas vamos supor um diretor de uma empresa, ele começa a ver a tendência de vendas, a tendência de preço. Isso só vai funcionar esse gráfico, esse histórico desse gráfico que mostra uma tendência, se tiver atrelado a uma tomada de ação. Então, de acordo com esse gráfico, eu vou tomar decisões e ações para que esse comportamento ou mantenha ou modifique. Aí vai depender do objetivo de cada situação. A vantagem da média móvel é que ela reduz as distorções. Se você coloca, por exemplo, igual aquele exemplo que eu dei para vocês, um funcionário ganha 1.200, outro ganha 10.000, mas a maioria ganha entre 1.200 e 1.500, se eu colocar aqui a média aritmética, ela tem uma distorção da realidade. Já a média móvel, como ela é calculada por um período e por períodos, ela distorce e ela dá um cenário mais preciso da situação para eu prever a próxima tendência, né? Para eu tomar uma decisão para saber que tendência que eu quero que tome a nova direção, né? Quem que usa? Os alunos perguntam muito assim, quando estão aprendendo um assunto. Mas para que isso é chato? Por que eu vou usar? Para que eu vou usar? Eu nunca vou usar isso. E olha, média móvel é um assunto que, teoricamente, o aluno perguntaria, para que eu vou usar isso? Eu dei só 3 exemplos aqui, gente. São infinitos os exemplos que você usaria média móvel. Dei o exemplo do profissional que opera com ativo financeiro. Então, o ativo financeiro, tipo a bolsa de valores. Então, ele vai captar oportunidades, ele fica lá observando como é que está o gráfico dos valores de ação de uma empresa, como é que está o comportamento, como é que está oscilando. Então, o ativo financeiro ele vai captar oportunidades, qual é o momento certo dele tomar uma decisão. O analista financeiro. Então, um exemplo para que usa o analista financeiro?
ele quer saber qual é a tendência vigente de preço. Então, ele precisa analisar se o preço, qual é a tendência, o comportamento. Então, se eu aumento o preço, diminui a quantidade que eu vou vender. Então, ele precisa fazer esse meio de campo, vamos dizer assim, usando esse vocabulário, mas ele precisa ver a tendência vigente do preço. Se os preços no mercado estão aumentando, se ele também vai aumentar e tomar decisões. Estatísticos. Os estatísticos usam muito também média móvel. Eles precisam analisar a pesquisa. Então, por exemplo, vai ter eleição logo mais. Eles fazem uma estatística e, de acordo com a tendência, eles podem, prever quem vai ser, quem que vai vencer a eleição. É lógico, gente, que pesquisa é tendência. Quando a gente fala tendência, isso não é um cálculo exato, é uma previsão, que de acordo com alguma situação, essa previsão pode modificar radicalmente, permanecer e assim por diante, E aí, as decisões, as tomadas de decisões que vão ser muito importantes para isso. Então, olha, o que eu quero dizer para vocês, então? Que a média móvel ela é utilizada para entender para qual caminho esses dados que eu coletei, qual o caminho que eu devo tomar, qual é a tendência que eu vou ter daqui para frente se não houver nenhuma ação para que modifique essa tendência, ok? Espero que vocês tenham entendido, então, que a média móvel, eu tenho lembrado um pouquinho das outras médias móveis. Mas para realmente ficar mais claro, eu coloquei 2 exemplos aqui. Na verdade, são 3. É que 2 são exercícios e um, na verdade, não é um exercício. É um exemplo de uma situação. O primeiro aqui, eu coloquei a quantidade de vendas de bicicleta de uma determinada empresa. Então, do mês 1 até o mês 10, vendeu essa quantidade de bicicleta. E ele quer calcular qual é a tendência, ou seja, para o próximo mês, para o mês 11, vamos supor, para o mês de novembro, se ele não tomar nenhuma ação, se não tiver nenhuma interferência, qual é a probabilidade, o próximo valor, qual é a tendência do próximo valor? Aí é lógico que vai depender de qual período que eu vou calcular. Nesse caso aqui, foi feito um cálculo de trimestral, ou seja, eu quero calcular de 3 em 3 meses. A cada 3 meses eu calculo qual que é a média, depois a cada outros 3 meses, os outros 3 meses seguintes, qual vai ser a média e calcula a taxa de variação. Então, para prever, inclusive para ele saber se ele aumenta o estoque, se ele diminui o estoque, se ele vai ter que fazer promoção, se ele vai ter que diminuir o preço porque o estoque está muito grande. Olha como é interessante, como é importante, para modificar um cenário. Aqui, o segundo exemplo que eu dei, gente, foi de uma empresa de linha de cosmético, e aqui eu tenho, desde o mês de janeiro até o mês de julho, as vendas de um determinado produto de cosmético. Então, tem de janeiro a julho aqui. Foi escolhido pelo analista, pelo motivo tal, motivo X, Y, que ele queria calcular se o período de variação fosse de 2, de 4 ou de 5. Então, ele pediu aqui, esse exercício pede para você calcular a previsão do mês de agosto e comparar. É importante você fazer essa comparação, porque às vezes o período que você escolheu não foi um período que realmente retratou, que deixou claro qual que é a situação. Então, você vai aumentando o período para 2, para 4, para 5, e vai fazendo uma comparação, e o gráfico vai mostrando qual deles tem menor distorção. E aí, você vai escolher qual que é o período que você vai usar para calcular qual que vai ser a previsão de venda do mês seguinte. Aqui eu coloquei um gráfico, gente, olhando assim parece muito estranho e de difícil entendimento, mas isso é um gráfico que é usado na Bolsa de Valores, olha. Ele coloca aqui o preço da ação de uma determinada empresa, Tem vários picos, vales, mas se você observar aqui as linhas, você tem uma tendência, você tem um comportamento
que, vamos dizer assim, que representa essa oscilação. Então, aqui é um gráfico que as pessoas ficam, que os investidores olham na bolsa de valores para observar e decidir qual é o momento certo de você comprar uma determinada ação de uma empresa. Então, olha, gente, espero que vocês tenham entendido. Eu tentei fazer um vídeo curto para não ficar cansativo. O meu objetivo, como eu falei para vocês no começo, não é ficar mostrando cálculos, como calcula isso, como calcula aquilo. É informação. Então, meu vídeo é só de informação. Então, eu escolho de acordo com o pedido dos alunos, dos meus seguidores. Sandra, fala um pouco sobre média móvel. Sandra, fala um pouco mais sobre exponencial. Sandra, fala um pouco mais sobre o que é equação de segundo grau. Então, eu escolho um assunto de acordo com os pedidos dos alunos. Então, seria interessante que vocês participassem, dessem sugestões no meu Instagram, principalmente, é o que eu mais uso, no meu Twitter. E tem meu e-mail aí, se vocês quiserem mandar algum comentário, algumas sugestões. De acordo com as sugestões de vocês, eu programo a próxima aula, ok? Então, legal, gente. Espero que vocês tenham ficado mais antenados e quando estiver falando, alguém estiver conversando, aparecer na televisão a palavra média móvel, você fala, agora eu já sei do que se trata, tá certo? A matemática é simples. Às vezes a gente acha que tem dificuldade de interpretação. Às vezes um pai vem e fala assim, meu filho tem dificuldade de interpretação. Ou o próprio aluno fala, eu não sei matemática, eu tenho dificuldade de interpretação. Na verdade, a maioria das vezes não é dificuldade de interpretação. Na verdade, na maioria das vezes, o aluno tem dificuldade no vocabulário, de entender o conceito do vocabulário. Então, é importante vocês investigarem mais, terem mais curiosidade e fazer fazer com que a matemática seja mais interessante. Para mim, ela é muito interessante e o meu objetivo é fazer com que meus alunos também aprendam a gostar e achar que matemática também é bem interessante e não é nada que não se usa, muito pelo contrário, tá bom? A gente usa muito e usa bastante, ok? Tchau, gente, um abraço, até o próximo vídeo.